Ei, sabe aquela dor chata nas articulações que você vive reclamando o tempo todo? Ou até mesmo aquela trava na coluna pela manhã e outras partes do seu corpo? E se eu te falasse que existe um hack simples e natural para acabar finalmente com essas dores nos primeiros 2 dias? Pingando apenas 15 gotas milagrosas disso é possível. Para saber mais, clique no primeiro link da descrição. Acordava, usava. Cara, eu tava pensando aqui o que poderia ser o meu. Eu acho que o meu foi um hábito de eu decidir ficar inteligente. Caraca, isso é Porque bom. as Você pessoas nasceu acham... burrão? Você não tem cara Não, de é que que nasceu assim, burrão. Eu diria, né? Você usava óculos, já vi umas fotos de você na infância. Eu diria de uma forma não científica, né? É. Mas aí, sei lá, empírica talvez, que, cara, a gente tem a nossa inteligência básica, aquela que nasce com a gente. Mas a gente pode desenvolver isso mais ou menos, não é? Inteligência intelectual, E, você assim, diz? não, que a gente pode escolher ficar mais inteligente. Pode, isso a gente Não pode é? escolher, real. Então, assim, eu decidi fazer isso. Sim. Então, eu diria que dentro dessa decisão, eu tenho duas coisas que mudaram a minha vida, né, em termos de hábitos, depois de decidir ficar inteligente. A primeira foi ler. Esse é um hábito que me deixou rico. Sabe por quê? Porque eu aprendi o que era equity lendo um livro. Entendeu? Eu conheci Deus lendo um livro. Entendeu? Eu aprendi sobre finanças lendo muito livro. Entendeu? Eu aprendi tantas coisas lendo um livro. Muitas das coisas que saem da minha boca aqui, eu aprendi num livro. Então, quase tudo veio de um livro. Vendas, processo de vendas, veio de um livro. Então, assim, quase tudo veio de um livro. Então, isso daqui, cara, assim, mudou minha vida drasticamente. Ler. Simplesmente ler. E veja que ler é uma arma tão poderosa, mas que a gente não considera relevante, diferentemente do passado, onde teve uma época que só os nobres podiam ler, por exemplo, porque eles consideravam que, não, isso aqui é muito poderoso, a gente não pode deixar os pobres lerem, só os nobres, porque você conseguia mudar nações inteiras pelo simples conhecimento que você adquiria. Então, ler, para mim, acho que foi o hábito mais importante. Por mais que eu não fosse uma pessoa que amasse ler. Eu amo o fruto disso. Não amo ler. Tá? Então, essa é a primeira coisa. E a segunda coisa foi eu, ao decidir ficar inteligente, e não que eu seja o cara mais inteligente, mas eu sou mais do que eu era, tá? Com certeza. Eu aprendi que fazer dinheiro é diferente de ganhar dinheiro. Então, a cabeça do brasileiro é a cabeça de ganhar dinheiro. Então, o hábito das pessoas é pensar em ganhar dinheiro. O hábito de ganhar é um hábito de achar que eu tenho direitos. Muito direito. Eu tenho direito. Me dá vale não sei o que lá, me paga não sei o que lá, você tem que me tratar assim, você tem que não sei o que lá. Então, ganhar dinheiro te remete a direitos, cara. É muitos direitos. Quando eu aprendi que o dinheiro não se ganha, o dinheiro se faz, eu mudei completamente minha cabeça, porque minha cabeça não era mais uma cabeça de direitos. É de dever, né? É uma cabeça de dever, de responsabilidade, de construção, não é? Então, não é assim, não, você tem que fazer isso por mim. Eu faço. Você não quer me dar? Tudo bem, eu vou construir para outra pessoa, eu vou construir até eu fazer dinheiro de fato, não é? Então, a gente nasce ouvindo fazer. Até o americano nasce earn money, né? Então, acho que essas duas coisas, depois de decidir ser inteligente, foram, acho que, as coisas que, se fosse pensar de uma forma mais estrutural, mudaram minha vida, especialmente financeiramente. Eu acho que é importante falar um pouco sobre a leitura, porque tem aquela pirâmide, né? Que quando você lê, você só retém 10%. Quando você vê e ouve e lê, você retém 40%. Enfim, vocês colocam aí, tem um nome esse bagulho, porque eu esqueci agora. Mas enfim, e aí quando você ensina, você retém 90%. Aí muita gente pergunta, Pete, por que ler se a leitura é o negócio que você menos retém uma porcentagem daquilo que você perdeu o seu tempo, né, para ler. Então, você despende muito tempo e assimila muito pouco percentualmente perto de se você vê um YouTube ou se você ensinar outra pessoa. Porque ler é desafiador. E sempre que você se propõe a fazer coisas que não são fáceis, o seu cérebro, ele fala, putz, isso aqui é foda e é justamente por isso que eu vou fazer esse negócio. Então, eu também aprendi bastante coisa lendo, sigo o canal de todos vocês, mas às vezes eu me forço a ler porque eu quero mostrar pro meu cérebro que não é tudo farra, pinga e foguete. Eu tenho que sentar e me lascar ali, porque eu quero ensinar ao meu cérebro que nem tudo é fácil. É brilhante isso, ler é né? foda. Porque existe um romantismo a respeito de a forma como a gente escolhe o que vai fazer da vida. Você tem muito isso, eu vou escolher um curso de faculdade porque eu vou finalmente estudar o que eu quero. E aí você vai para a faculdade e você descobre que as coisas não são tão assim. Quando eu conseguir um emprego, aí eu vou estar trabalhando com o que eu quero. Eu vou começar uma empresa, mas aí depois, sabe, a gente vê coisas que a gente não quer fazer no dia a dia e que muitas vezes a gente prefere estar fazendo outra coisa completamente diferente. Então, acho que isso é muito legal, porque quando você aprende que o seu resultado está muito mais na sua capacidade de conseguir resistir às tentações de fazer qualquer outra coisa,
é quando no longo prazo você vê o efeito dos juros compostos. Sim. Porque você está abrindo mão de tudo isso que você poderia estar fazendo, mas você está se disciplinando. Você está criando o hábito de conseguir fazer independentemente de você gostar ou não. Seja se você está na escola, você tem que estudar para uma prova. Você está na faculdade, você tem que estudar para uma prova. Você está num trabalho, você tem que entregar uma coisa para alguém que você não queira e você faz mesmo assim. É assim que você sabe, quando você é capaz de dar conta das coisas fáceis. Quando chegar um negócio e você estiver passando por uma situação absurdamente desafiadora, você vai ter se blindado, se preparado para dar conta dela, porque ela é uma coisa difícil. Cara, só pra gente finalizar essa reflexão de livro, imagina assim, ó. Imagina que você agora vai viver a sua vida inteira. Aí você vive a sua vida inteira e você vai morrer lá com 96 anos. Você é a Rainha Elizabeth. É isso que eu ia falar. Teve Não é? uma pessoa que morreu quando Aí você vive até os 96 anos de idade. E aí no final da sua vida, você decide escrever um livro. E você decide escrever um livro com tudo que foi mais importante para você ao longo da sua vida. Tudo. Ou seja, você aprendeu coisas, aí você aprendeu que muitas dessas coisas que você tinha aprendido estavam erradas, e aí depois você descobriu o que de fato fazia sentido. Então você compila, cara, 96 anos dos seus melhores momentos, das coisas mais valiosas para você, do que mais te marcou. Aí você escreve um livro. Aí vem alguém e pega esses 96 anos de uma vida inteira bem vivida, ou mal vivida, que também ensina muito, e você consegue, em 10 horas, ler um compilado do que foi uma vida de quase um século. Então, olha o poder que você tem ao ler uma obra como essa. Você aprende o equivalente a 100 anos em 10 horas. E tudo bem que você não vai reter tudo isso, mas uma parte disso você vai reter. Aí você faz a mesma coisa com outra pessoa, outra pessoa. E o grande benefício é, você não vai ler um livro de uma pessoa que vê um século sem resultado. Você vai pegar os outliers. Então você vai pegar os 100 anos bem-vindos de um dos maiores investidores do planeta, de um dos maiores filósofos do planeta. Napoleão Hill, né? Compilou muito bem. De alguns maiores estudiosos do planeta. Sim. Então você tem um poder, cara, de colocar tudo isso dentro da sua cabeça. Não, e a gente não coloca. Fora que, sei lá, quanto que é uma faculdade? 50, 100 mil? E o livro é o quê? R$50, R$39,90, R$2, R$20. Cara, e o tema do... Tem de graça hoje, Kindle e tudo mais. O tema do podcast de hoje era hábitos que podem te levar à ruína financeira, que você vai ficar pobre pra sempre, seu desgraçado. Cara, já tá com raiva da galera, já? Eu tô com fome e com sede. Mas aí eu lembrei que tem um trecho do Think and Grow Rich, do Napoleon Hill. Como é que é em português? Eu li em inglês. Pense e Enriqueça, que ele tem um capítulo exclusivo sobre isso. Tipo, 30 coisas, eu acho, ali que ele elenca, que você não pode fazer, que vão te afastar da riqueza. Então, eu acho que é uma baita dica de